Boa noite, irmãos que estão aqui, também todos os irmãos que estão assistindo nós pelo YouTube. Meu nome é Cauã e eu faço parte do Tropa de Elite Jesus. E fico muito feliz em estar podendo trazer mais uma vez a palavra aqui para vocês. Obrigado mais uma vez, Rony, e vamos ao que mais importante aqui nessa noite, que é os ensinamentos do Senhor em nossas vidas. E a palavra que eu vou estar trazendo aqui nessa noite é sobre as três fases da tentação. A primeira fase da tentação é o corpo, a nossa carne. Vamos lá. A primeira fase da tentação que o diabo tenta fazer conosco é a carne, que no caso é o câncer do nosso corpo, de certa forma. Afinal, todo pecado entra em nós através da carne e por causa da carne. Porque pecamos com o corpo que é a carne, e desejamos com o corpo que também é a carne. Então é natural que o diabo traga a nós primeiro a tentação através da carne, já que é a nossa parte mais frágil e é mais fácil de cair. Amém? Agora nós vamos começar a compreender tudo isso através das Escrituras. Afinal, não existe jeito melhor de entendermos tudo que o Senhor quer nos ensinar sem ser com as suas próprias palavras e os seus dizeres, não é? Vamos lá. Vamos abrir em Mateus 4:1. Se o Rony puder ler, senão eu leio. Mateus capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, logo nesse versículo de Mateus já diz que Jesus foi dirigido pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? No caso, o próprio Espírito Santo levou Jesus a ser tentado por Satanás e enfrentá-lo. Primeiro que aqui já percebamos e entendemos que muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai nos levar não só em lugares que nos parecem ruins, mas em situações também, para que nós entendamos que por mais que pareça ruim aos nossos olhos, é a vontade do Senhor. E se Ele nos colocou nesse lugar ou situação, é porque tem um propósito da parte dele para conosco. E nós não devemos reclamar jamais, por pior que a situação ou lugar seja. Porque lá em Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Isso quer dizer que seja feita a vontade do Senhor. Nós não devemos reclamar quando acontecer algo ruim. Afinal, nós mesmos que pedimos para que Ele faça a vontade dele. Amém? Mas o Senhor não deve reclamar. Amém? Mas isso foi só uma reflexão, tá? Voltando ao assunto da administração, que é, né, as três fases da tentação, eu parei ali onde falava que o Espírito Santo levou que o Espírito Santo levou Jesus a Satanás para ser tentado. E agora vocês devem estar se perguntando, né? Então, por que que o Espírito Santo fez isso? Por que que ele levou Jesus a Satanás? Primeiro, porque era a vontade de Deus, né? Como eu já tinha dito. Nada acontece sem ser da vontade dele. O segundo motivo era que Jesus tinha que vencer o seu principal inimigo. É óbvio que Jesus teria muitos outros inimigos, mas todos eles seriam mandados pelo próprio diabo. Em Mateus 4:2 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. No caso, Jesus jejuou 40 dias, 40 dias, 40 noites depois do batismo, e depois disso teve fome, né? E isso é bem normal, irmãos. Afinal, Jesus, apesar de tudo, ele era uma pessoa como nós, no que diz respeito à fome, sede, etc. Em Mateus 4:3, em Mateus 4, do 3 ao 4, diz: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se virem em pães. E Jesus respondeu-lhe: Está escrito também: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, aqui foi a primeira tentação que o diabo fez com Jesus. A primeira tentação é no âmbito da carne, das nossas necessidades físicas.
Ali, como está escrito, Jesus foi tentado depois de um jejum. Ele estava 40 dias sem comer, ele estava com fome, muito, devia estar morto de fome, devia estar com muita fome. E a Bíblia diz que o diabo deu uma ordem a Jesus, deu uma ordem. Irmãos, aqui também aprendemos que Satanás só se aproxima quando nós estamos de alguma forma ou de algum modo frágeis. Amém? Quando temos alguma necessidade, quando temos alguma necessidade, é onde ele se aproveita, onde ele se aproxima para nos tentar. Ele tentou Jesus no dia que Jesus estaria fragilizado no final do jejum, não no início. E se nós pararmos e pensarmos, então é errado comer também e matar a nossa fome? Não, não é errado. Mas muito pelo contrário, Jesus, depois que ele terminou o jejum dele, ele comeu. Os anjos serviram a ele. Mas a tentação veio ali naquele momento primeiro, porque Satanás queria interferir no tempo de Deus na vida de Jesus. Ele queria atrapalhar esse momento. Foi Deus que ordenou que Jesus jejuasse esses 40 dias e 40 noites. Era da vontade do Senhor que Jesus jejuasse. E por mais difícil que fosse, Jesus jejuou e assim foi feita a vontade do Senhor. Satanás chegou no final do jejum, quando ele ainda não tinha entregue o jejum a Deus. Satanás queria que Jesus antecipasse o jejum. Como assim antecipasse? Comesse algo sem ter entregue o jejum ao Senhor e pecasse com Deus. Amém? E Satanás queria que ele antecipasse para pecar com o Senhor e de uma forma que ele sabia que Jesus conseguiria. Afinal, Jesus, em seu primeiro milagre, transformou a água em vinho. Para ele, o que era transformar uma simples pedrinha em um pão? Para quem já transformou água em vinho, Jesus tinha poder e fé para isso, através do Espírito Santo. No entanto, Satanás queria conduzir a vida de Cristo. E é assim que ele quer fazer com nós. Da mesma forma que ele fez com Jesus, ele quer fazer com nós. Muitas vezes, Satanás vai apresentar coisas que não são lícitas, não são certas, como ele fez com Jesus. Comer. Quem diz que comer é errado? Ninguém diz. Todo mundo come, mas ele quer que nós façamos sem ser pela direção do Senhor. Ele quer que nós façamos as coisas sem ser da vontade do Senhor. Amém? Ele quer que a gente faça no nosso tempo, não no de Deus. Satanás quer que nós estejamos no controle de nossas vidas, e não Deus. Mas não é assim que funciona. Mas Jesus respondeu-lhe: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus estava dizendo a Satanás: Não é você que vai ditar a minha vida, e sim Deus. Esse sim pode dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, irmãos, nós devemos fazer tudo conforme a vontade de Deus. Devemos consultar tudo a Ele. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos consultar a Ele. Amém? A tentação de Eva é outro exemplo. Por que Satanás conseguiu que Eva caísse em tentação e comesse a fruta? Porque Deus disse para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com tentação? Primeiro que isso acontece com nós porque a carne é pecaminosa e faz com que nós tenhamos vontade de fazer tudo contrário à vontade do Senhor. Amém? Mas ali naquela situação era diferente, porque Eva não tinha ainda o pecado no corpo, ela ainda era pura, não tinha comido o fruto, ela ainda era inocente, entre aspas. Aí perguntam para mim, Cauã, então aonde está a tentação nessa história? Em Gênesis fala que uma serpente, que era o diabo, né, falou para Eva comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que tentou? Porque o fruto da árvore era bom para se comer. Aos olhos de Eva ele era bom. Aí veio a
serpente, atiçando ela, a vontade dela, a fome dela, para ela comer. Foi aí que ela caiu em tentação, e o resto vocês já sabem, né? Irmãos, a partir disso nós entendemos que Satanás sempre vai apresentar algo agradável a nós, a nossa carne. Pode ser tentação em diversas coisas, como por exemplo, sexo, comida, serviço, qualquer outras áreas da nossa vida, ele vai colocar alguma coisa que não nos parece errada, porque é assim que Satanás domina o nosso corpo. E se Satanás dominar o nosso corpo, é a porta de entrada para nossa alma e nosso espírito. Amém? Nisso também vemos claramente que Jesus, nisso tudo também vemos claramente que Jesus diz a Satanás: quem decide a minha vida é Deus, não você. Jesus ainda foi educado com ele. Se fosse eu, já teria apontado o dedo na cara de Satanás e falado, e não tu. Irmãos, no jardim havia duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E até o homem escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha acesso à árvore da vida. Ele era imortal, entre aspas, entendeu? Ele não iria morrer, ele ia viver a eternidade com Deus. Depois que ele comeu o fruto, ele perdeu esse acesso à árvore da vida. Porque a partir daquele momento que ele comeu o fruto, ele estava dizendo a Deus. O homem comeu o fruto e a partir daquele momento ele estava falando ao Senhor. Sou eu quem decide o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim para mim. A partir daquele momento que ele comeu o fruto, ele não falou com essas palavras que eu estou dizendo para Deus, né? Mas a partir daquele momento que ele comeu o fruto, ele estava tomando as decisões da vida dele. Amém? Mas irmãos, vocês já imaginaram que nem tudo que é bom para nós, nem tudo que é bom para nós. Por exemplo, se casar é bom, é bom. Está escrito nas escrituras isso, que a gente tem que casar. Mas às vezes nós pensamos na pessoa com quem nós desejamos casar e pensamos em algumas coisas, como por exemplo, tá? Ela é cristã? É, ela é cristã. Ela é de uma boa família? É, é de uma boa família. Ela é uma pessoa decente? É uma pessoa decente. Entre outras coisas, tá? Que a gente ora, que a gente pede pro Senhor para nossa mulher ser. Aí nós pensamos, então ela é a mulher de Deus para mim. Mas pode ser que não seja. Pode ser que a pessoa seja tudo isso e não seja a mulher de Deus para minha vida. E como que nós garantimos que não vamos cair nessas tentações? Nós conversarmos com Deus e ouvirmos a voz dele. Como nós fazemos isso? Como nós pegamos intimidade com Deus para fazer essas coisas? Lendo as Escrituras, lendo a Bíblia. É que nem Jesus comer o pão depois de jejuar. Parece lícito. Parece que não iria fazer mal se ele comesse. Era só um pão, mas sim, irmãos, faz mal, porque não era a vontade de Deus. Ele não falou para Jesus fazer isso. E Jesus diz em 1 Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, ali Jesus enfrentou a primeira tentação, uma tentação que visava levar Jesus à queda, por conta do seu momento de fragilidade carnal. Ele estava frágil ali, ele estava com fome. Era muito fácil ele ter muito bem pegado e feito pão e comida. Ele devia estar, imagina 40 dias sem comer. Eu acho que a gente não viveria 40 dias sem comer. Ali naquele momento era um pão ou a palavra. Ou ele comia o pão, ou Jesus pegava e comia o pão, ou ele aceitava a palavra de Deus. Em outros momentos pode ser o sexo ou a palavra, dinheiro ou a palavra, pode ser muitas coisas ou a palavra. E muitas vezes a gente escolhe as outras coisas. Amém? Lembrem, irmãos, nós ensina para andarmos pelo Jesus nos ensina a andarmos pela palavra de Deus e não pelos nossos sentimentos. Amém?
Agora eu vou para a segunda fase da tentação. A segunda fase é na parte da alma. Em Mateus 4, do 5 ao 7 diz: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Irmãos, a alma fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas vontades. Satanás levou Jesus até o pináculo do templo. O pináculo do templo ficava entre a esquina do muro que segurava o templo e lá e segurava um templo que era lá no Monte Moriá. Lá de cima, Jesus olhava o vale do Cedron. Essa distância de altura, irmãos, era mais de ou menos uns 50 metros de altura. 50 não, desculpa, uns 150. 150 metros de altura, imagina. Irmãos, aprendam que Satanás sempre vem de uma maneira sutil. Ele fala para Jesus: Se tu és o filho do Senhor, de uma forma que leve Jesus à tentação, a provar a Satanás que ele é mesmo filho de Deus, que ele tem que provar a Satanás que ele é filho de Deus. Porque lá no capítulo 3 de Mateus, no batismo de Jesus, Deus fala a Jesus que ele era seu filho amado, e em seguida vem Satanás e diz: Será mesmo? Será se tu és mesmo o filho amado de quem ele fala? Então prove e se jogue, porque está escrito que os anjos vão te suster e não vão permitir que você tropece em nada. A tentação aqui foi no nível da alma. Entendam isso, irmãos. Satanás sempre vai jogar um será, um se. Esse será e se de Satanás é sempre para pregar dúvida na vontade de Deus em nossas vidas. Então, irmão, se alguém está nesse momento passando por essas tentações, esse será do maligno, de Satanás, tem o papel de pregar dúvida. Nós que diz respeito ao amor de Deus, para nós pensarmos. Ele fala isso para nós pensarmos. Se nós mesmo fôssemos amados por Deus, ele se importaria com nós. Amém? Satanás tentou abalar a alma de Jesus. Por ele já está fragilizado após os 40 dias. Daí tu imagina, ficou 40 dias sem comer. Já foi tentado no deserto pelo diabo, falando para Jesus fazer as pedras virarem pão. Porque, olha só, imaginem, o diabo eu tenho quase certeza, tá? Que ele deve ter feito Jesus imaginar aquelas pedras, Jesus olhar para as pedras e ver uma broa, assim, um pão bem gostoso. Daí tu imagina, Jesus ainda olha aquilo e não cai em tentação. Daí ele pega e vai para outra tentação em seguida. Imagina? Nisso podemos perceber que é semelhante com o desejo, a ganância da fama. Porque se Jesus se jogasse de lá, de fato, a palavra de Deus ia se cumprir. Ia se cumprir e os anjos iam suster ele. Agora imaginem, irmãos, se ele se joga de lá, esse templo era um lugar onde passava um monte de gente, era visitado o tempo todo por milhares de pessoas. Imaginem se essas pessoas vendo tudo isso iam se encantar com Jesus. E Jesus ia virar super famoso, super, super, até por todo mundo. Da parte de todo mundo ia idolatrar Jesus. Então, irmãos, quantas vezes Satanás não nos tenta dessa forma para vivermos pela fama, vivermos com a aprovação das pessoas e esquecer de Deus. Ele nos dá tudo isso só para nós esquecermos do Senhor.
E muitas vezes a gente esquece mesmo, só lembra nas horas que nos convém, que nós necessitamos, que nós passamos necessidades. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para nós não começarmos a acreditar que o amor de Deus não é suficiente para nós. Que, pa que para sermos felizes precisamos da fama e não de Deus. Que é muito mais importante nós termos 1.000 seguidores no Instagram. Sim, nós usamos muito o Instagram. Eu acho que todo mundo aqui tem Instagram, né? Eu acho que a gente usa bastante o Instagram. Mas nós não podemos deixar subir a cabeça, tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Jesus responde a Satanás mais uma vez pela palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus está dizendo: eu não vou fazer isso, não vou colocar em xeque a vontade do Senhor. Eu não vou colocar em dúvida a promessa do Senhor, porque ele sempre cumpre o que fala. Amém? Então, os irmãos, saibam que primeiro Satanás tenta pela carne. Primeira tentação é na carne. Segundo nível de tentação é no nível da alma. Amém? Agora vamos para a terceira fase. Terceira tentação é na parte do espírito. Em Mateus 4, do 8 ao 9 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te se te prostrares e me adorares. Agora Satanás revelou o que ele tinha com uma verdadeira intenção. A intenção dele não era que Jesus comesse, a intenção dele não era que Jesus pulasse, mas a intenção de Satanás era ser adorado. Irmãos, Satanás, antes de virar o que ele é, né? Ele era um querubim, um anjo. Amém? E ele era o mais belo de todos os anjos. Antes dele cair, ele era lindo, lindo, lindo. Ele recebia toda a adoração de todos os anjos e levava a Deus. Ele era o líder da adoração. Ele era tão belo porque ficava do lado do trono de Deus, que recebia todas as adorações dos querubins. Mas para ele aquilo não era o suficiente. Ele queria a glória de Deus para ele mesmo. Ele queria para si a glória de Deus. Nesse momento ele caiu. Foi nesse momento que ele caiu, que ele teve ganância. Nesse momento que ele caiu, mais uma vez Jesus está dizendo: se você é o filho de Deus, está vendo todos esses reinos aqui, ele falou para Jesus, né? Porque Satanás mostrou espiritualmente para ele, né? Todos os reinos, a Roma, o Egito, a Babilônia, a Grécia. Naquela época, todos esses países eram enormes, grandes. E disse a Jesus: se você me adorar, se ajoelhar e me adorar, eu te dou a adoração de todos esses reinos. Ele queria tomar o lugar de Deus na vida de Jesus, assim como ele faz conosco. Ele estava querendo dizer para Jesus se tornar o que ele foi. Então Satanás revela o que estava no coração dele. Aí Satanás revelou a verdadeira intenção dele com Jesus. Ele queria de volta o que ele tinha antes de cair, que era a adoração. Amém? Isso é uma tentação no nível espiritual. Então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que se vocês estão vivendo num momento de prosperidade, de alegria, de paz, de vitória, tomem muito cuidado. É nessa hora que a gente pode começar a ser soberbo. Toda a glória que tem que ir para Deus, irmãos, toda a glória que tem que ir para Deus, nós não damos a Ele, muitas vezes nessa hora. A tentação espiritual é uma tentação muito séria, irmãos. É Satanás nos fazendo se sentir soberbo, autossuficiente, não precisar depender de Deus para viver. É Satanás fazendo nós acharmos
muito mais interessante o aplauso das pessoas do que o amor, o carinho de Deus. Então tomem muito cuidado, irmãos. E em Mateus 4, do 10 ao 11 diz: Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aqui Jesus ordenou ao diabo: Retire-te, Satanás. Amém? Irmãos, a adoração é um último nível a adoração é o último nível de honra e só Deus que deve receber essa honra. Amém? Essas são as três áreas da tentação em uma pessoa. Primeira área, o corpo, a carne. Segunda, a alma. Por último, o espírito. Amém? Essa é a minha palavra. Eu fico muito feliz de ter vindo mais uma vez aqui trazer a palavra, convidado pelo pastor Rony. Amém?